Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer. Aqui professor Júnior Fernandes da JF Aprovações. É uma satisfação tê-lo e tê-la aqui conosco, tá bom? É um prazer, um privilégio muito grande. Uma pena a gente não poder estar se conhecendo pessoalmente, mas sem sombra de dúvida, nas nossas lives, nas nossas videoaulas ao vivo, sem sombra de dúvida não vai faltar oportunidade, tá bom? Meu nome é Júnior Fernandes e a gente vamos começar agora uma saga, né, em cima do Código de Trânsito, preparatório para o seu concurso, preparatório para a sua primeira habilitação, preparatório para os cursos especializados do Detran. Porque agora mudou, né, pessoal? Agora o que acontece? O Código de Trânsito agora, né, é cobrado a lei de trânsito, é cobrado as matérias de direção defensiva, primeiros socorros, movimentação de carga dos cursos especializados para transporte coletivo, transporte de cargas perigosas, transporte escolar, transporte de emergência. Esses motoristas profissionais que especializam nessa área, o curso não é feito mais na instituição na onde a pessoa fez o curso. Como a CNH, do mesmo jeito que é feita a CNH, do mesmo jeito que você vai lá, faz as aulas teóricas, faz as aulas práticas e depois você vai lá numa unidade do Detran prestar a prova. Você, o computador e o seu cérebro é aquilo que você aprendeu, tá bom? Pessoal, olha só, a gente sabe que existem instituições, inclusive eu sou professor em uma instituição nacional da área do transporte, né? Já há 5 anos eu já estou nessa instituição, mas sou da área do trânsito e transporte há 11 anos e também já sou da área do direito há 16 anos. Então há 16 anos, na verdade há mais de 16 anos, eu venho estudando para trazer um método, uma forma compilada para você, né? Tudo aquilo que você deveria fazer ao longo de 10, 15, 20 anos eu fiz. Eu trouxe para você de uma forma compilada em técnicas, em experiências, em conhecimentos, em questões que vai ajudar, sem sombra de dúvida, você gabaritar no momento da sua aprovação. O nosso assunto, pessoal, o Código de Trânsito, que nós começamos agora, iremos começar essa saga, né, de videoaulas aqui, ela é muito importante porque cai em tudo quanto é prova. Né? Prova de Guarda Civil Metropolitana, GCM, prova de motorista para a prefeitura da cidade X, da cidade Y, da cidade Z, prova para a Polícia Rodoviária Federal. Olha só, são muitas, inúmeras provas que cai legislação de trânsito. Até os próprios concursos municipais mesmo para agente de trânsito, tá? Cai demais. Uma das principais matérias que cai é a legislação de trânsito, tá ok? Então essa parte introdutória, ela vai servir muito para você que está adquirindo esse curso, para você tirar a sua primeira CNH. Olha, aproveita bastante todo esse conhecimento que a gente vai passar para você, porque sem sombra de dúvida, isso daqui vai mudar a sua vida. Eu tenho certeza, porque mudou a minha. Tá? Depois de muitos anos que eu já estava na área, estudando, né, numa época que não se tinha tanta facilidade como se tem hoje, com internet, né, com aplicativos, com métodos, com mentorias assim como essa que eu vou estar fazendo aqui para você, tá bom? A gente não tinha isso. Na nossa época era apostila, livros e doutrinas, né? Tinha até um computador lá? Tinha, tudo bem. Também não sou tão velho assim, né? Mas era muito mais difícil a questão da pesquisa. Tinha-se muito menos informação. E agora hoje a gente traz para você ter comodidade no momento da sua aprovação. O Detran, na prova de primeira CNH, ele vem cobrando demais. Cobrando muito, muito, muito nas provas, né? Eu tenho estudado com muita frequência essas questões que o Detran tem cobrado e eu vejo que realmente o nível de conhecimento tem sido alto, tem sido pesado, tá bom? Mas não se preocupa não, você está no melhor lugar e na melhor companhia, viu? Sem sombra de dúvida, porque eu estou na melhor companhia que é a sua, tá bom? Seja muito bem-vindo à JF Aprovações e é um prazer imenso, gigantesco, tê-lo você e tê-la você aqui com a gente, tá bom? É um prazer gigante. Vamos lá então? Pessoal, olha só, como que funciona as nossas videoaulas? Eu tenho um método de trabalhar. Eu gosto que você preste bastante atenção na minha voz. Isso é uma técnica de memorização, tá bom? Outra, você vai usar a visualização. Através daquilo que eu mostrar nas imagens para vocês, tá? Se a gente vai estudar legislação de trânsito, a gente vai trabalhar com leitura. Só que a leitura vai ser de uma forma diferenciada. A leitura vai ser com técnicas específicas para você ser aprovado, tá? Aquilo que realmente cai na prova, aquilo que realmente as bancas fazem para confundir você. Tá bom? As palavras que ela já mudou, as palavras que ela já alterou, trazendo a confusão na hora de você responder. Uma palavra muda tudo. Um talvez,
um deve, um pode, um sim, um não. Isso é fator primordial. E ó, deixa eu já passar uma dica aqui fantástica que você começar a prestar atenção nesses pequenos detalhes, você já começa assim, ó, já ganhar 20% na frente dos seus concorrentes, na frente dos candidatos que também estão prestando a mesma prova que você. Essas pequenas palavras que dão duplo sentido, de pode, não pode, de talvez, de dever, essa palavra ela muda a questão. E você sabe o que as bancas vêm fazendo, inclusive o próprio Detran, na hora de aplicação da sua prova? Ele pega o texto da lei, copia o texto da lei, tá? E te faz uma pergunta em cima daquilo ali. E ele te dá alternativas verdadeiras e falsas. A questão é que para você responder a alternativa verdadeira, você precisa estar atento do que está escrito na lei. Poxa, professor, então eu vou ter que decorar, né? Então eu vou ter que ficar memorizando as coisas. Olha, algumas coisas vai ser automático que você memorize. Não se preocupe em decorar artigo, tá bom? É importante que você entenda o que está pedindo no artigo. Até porque, pessoal, eles não vão perguntar qual é o artigo tal, qual o número da lei. Não, eles não vão perguntar. Eles vão dar o número da lei para você e vai dar as alternativas abaixo, ver se a lei, dentro daquelas alternativas, está se referindo àquele assunto que ele está abordando ali. E pequenas palavrinhas como essa, ele vai mudar. Tá bom? É 2 palavrinhas no máximo dentro de uma alternativa diferente do texto da lei para trazer essa questão de forma errada para você. Tá? Mas eu tô aqui, fica tranquilo, tá bom? E eu também tô muito tranquilo porque você tá aqui com a gente e a gente está muito feliz, tá bom? Mesmo que o nosso encontro seja virtual, não vai faltar a oportunidade da gente se conhecer nas nossas lives, nas nossas videoaulas ao vivo, tá bom? E essa parte introdutória do Código de Trânsito é muito bacana porque você vai usar ela em muitas provas. Prova de primeira CNH, prova de curso especializado do Detran, como esse que eu havia falado agora, tá bom? Prova para a Polícia Rodoviária Federal, tá? Prova para motorista de prefeitura, certo? Então, olha só, eu estou aqui com uma proposta e com um propósito de mudança na sua vida, ok? Chega de você trabalhar registrado, de você correr o risco de ser mandado embora, de você correr o risco de ser demitido, né? Eu estou falando aqui pelo interior da nossa região aqui, a gente fala mandou embora, né? Na verdade, não é que mandou embora, a pessoa teve uma demissão. Aí quem é contratado por tempo indeterminado pode ser demitido a qualquer momento. Agora quem é concursado não. Então a nossa ideia é fazer você ganhar a sua tão sonhada especialidade para você desenvolver os mais mirabolantes propósitos e projetos na sua vida de crescimento de vida profissional. Tá bom? Vem comigo, vai ter muita coisa boa e sem sombra de dúvida eu vou estar aqui trazendo, sabe, aquela quirera que o passarinho coloca no bico do seu filhote para engolir e se alimentar, foi tudo isso que eu fiz, tá bom? Eu fui lá caçar, eu fui lá buscar comida, eu triturei a comida, eu preparei a comida para você e eu estou entregando o prato pronto na sua mão e falando para você, pode comer. Fique à vontade, tá? Sabe por que eu digo isso, pessoal? Porque eu trago para vocês metodologias, teorias, inclusive através de materiais também para estudo, tá? Como e-books e videoaulas que nós vamos estudar em cima de questões de prova que já caíram em prova. Tem muitas questões que eu já vi cair em mais de 10 provas a mesma questão. Tá? Então o legislador, a banca, ela está preocupada em fazer o quê? Ela está preocupada em pegar questões que as pessoas mais erraram e colocar lá para ver qual é o teu grau de conhecimento. Tá? E às vezes não é só o teu conhecimento, é a questão de você estar atento. Às vezes você vai precisar usar raciocínio lógico dentro de uma prova de legislação de trânsito, tá bom? Beleza? Então vamos lá, pessoal, sem perca de tempo, eu gosto sempre de trazer um material escrito para vocês, tá? Então eu vou colocar aqui em tela inteira, você vai começar a visualizar o material aqui atrás de mim nesse momento, tá bom? E aí a gente começa a estudar o Código de Trânsito através da parte introdutória. E olha só, eu vou precisar muito da sua audição, muito da sua concentração e também da sua parte visual, tá bom? Eu preciso que você anote cada detalhe que eu anotar aqui. A minha letra não é uma das mais bonitas. Minha mãe dizia que eu devia ser médico, não é? Mas aí caí na área do direito, virei advogado, também o sonho de ser professor, que é a minha paixão, não consigo ficar fora da sala de aula, não consigo ficar fora das gravações, então nós iremos
começar eu fazendo o que eu mais amo, o que eu mais gosto, e tudo aquilo que a gente faz com prazer sai bem feito, tá bom? E aí você também, já estudando para a tua tão sonhada prova, vai fazer aquilo que realmente gosta e realmente você vai chegar na tua sonhada aprovação. E depois eu vou querer receber aquele e-mail seu, aquela mensagem no WhatsApp ou então com a nossa equipe, para que a gente fique sabendo que você foi aprovado através dos conhecimentos que a gente veio trazer para você aqui. Tá bom, querido? Tá bom, querida? Vamos nessa então, sem perda de tempo. Então vamos lá, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou jogar em tela inteira para vocês aí. E aí vocês vão ter, né, uma facilidade para você visualizar o que eu vou escrever, porque no nosso telão aqui você percebe que talvez fique um pouco pequeno e às vezes não dá para você ler, inclusive, as anotações que eu vou fazer aqui com você, tá? Então vamos lá, pessoal, para o nosso material. Maravilha, meus amigos e minhas amigas. Vamos lá então, olha só. O nosso material, ele já vem falando logo de cara sobre a evolução do Código de Trânsito, tá bom? Então grava aí. O Código de Trânsito é o famoso CTB. CTB, Código de Trânsito Brasileiro, tá? Olha só, na verdade, pessoal, aqui a gente traz alguns dados históricos que é importante porque pode ser cobrado isso em momento de prova, tá? Então, em 1998, poxa, como assim? Não, o Código de Trânsito não tem 30 anos, mas há mais de 30 anos que existe veículo, transporte no nosso Brasil, vias pavimentadas, vias não pavimentadas, vias urbanas, vias rurais, que inclusive vai ter muitas videoaulas falando sobre as vias, que cai demais, não cai, né? Despenca, viu? Olha só, mas a alteração, né, a revogação lá do CNT, que era o Código Nacional de Trânsito, trouxe então a edição do Código de Trânsito Brasileiro. Que na verdade, pessoal, inclusive na parte dos crimes de trânsito, que eu vou gravar aí muitas videoaulas para vocês, foram extraídos lá do Código Penal, tá? Lá do Código Penal, uma série de crimes de trânsito que foi colocado na Lei 9.503, 1998, que é o nosso querido CTB, o nosso querido Código de Trânsito, tá? Então olha lá, ó, como diz aqui o nosso artigo, o nosso enunciado aqui do nosso material, o CTB no Brasil, então, é regido era regido antigamente pelo Código Nacional de Trânsito, a CNT, né, que foi implementado desde 1966. Então imagina, por que será que existem essas alterações? Por que será que a lei ela vai evoluindo? Porque tudo evolui, pessoal. Aqui o tema, olha só, a gente fala aqui a evolução do Código de Trânsito. E é verdade, essa evolução ela é constante e todos os dias. Eu costumo brigar com os meus alunos do presencial, né, que essa evolução é a novela das 8, né? Eu costumo dizer assim, que não é às 8, é às 9 que passa, né? Mas há mais de 20 anos eu não sei o que é novela, tá ok? Porque eu me dediquei exatamente aos estudos, me dediquei exatamente ao meu conhecimento e à minha vida profissional hoje, que graças a Deus, né, e graças também ao meu esforço, à minha dedicação, hoje eu tenho exatamente aquilo que eu quero, a função que eu quero, tá bom? E fazendo exatamente aquilo que eu amo, tá? Então olha só, desde 1996, 1966, né, para ser mais assertivo aí, foi criado então o CNT, Código Nacional de Trânsito. Então, para a gente entender o que foi, por que a criação de uma lei então para regulamentar o trânsito? Então a CNT foi uma tentativa inicial de regulamentar o tráfego, tá? Quando eu falo trânsito, eu falo de pessoas, veículos e animais também fazendo tráfego, também trafegando, tá? Não confunde com tráfico. Tráfico não tem nada a ver e não é aqui nessa lei, é lá na lei criminal, na lei criminal, que nós vamos abordar no curso na parte de direito penal, viu? Olha só, não confunda. Às vezes ele vai colocar uma palavra tráfico lá para uma maneira esdrúxula, né? Acabar fazendo você errar. É tráfego, significa transitar, trafegar, se locomover de um determinado local para outro, tá? Então olha lá. E a segurança viária, ok? Porém, com o passar dos anos, o aumento e a complexidade do sistema viário e dos desafios da mobilidade. Essa palavra, ó, memorize essa palavra aí, mobilidade, essa palavra vai cair muito na prova, tá bom? Tornou-se necessário uma atualização. Quando eu falo atualização, pessoal, eu falo algo novo, ok? Eu falo algo novo, algo atual. Esse algo atual, nós estamos falando do Código de Trânsito Brasileiro. Aí você fala para mim, poxa, professor Júnior, caramba, como você me fala algo atual, se você está falando de um negócio de aproximadamente 25, 26 anos atrás? Será que os equipamentos, os veículos há 26 anos atrás
tinha a mesma tecnologia do que tem hoje? Será que os veículos não evoluiu? Será que existe tecnologia embarcada nos veículos hoje? Não é? Será que existe câmera de monitoramento no próprio veículo, sensor de fadiga, sensor de ré, sensor de presença, sensor de estacionamento? Sim, a lei também mudou junto com isso, pessoal. E olha só, não pense que a lei 9.503 ela tá bonitinha do jeito que ela saiu. Desde 1998 não tá não, mudou muita coisa aqui. E ó, já vou te falar uma das coisas que mudaram muito, a evolução, tá? A evolução da lei. Veio isso daqui, pessoal, esse número, para você entender, esse número da lei ele não é criado aleatoriamente. Ah, a lei 9.503 é uma sequência numérica. Toda lei ela vai seguindo uma sequência numérica depois dessa. Depois da lei 9.503 saiu a lei 9.800 e alguma coisa. Depois saiu a lei 10.500 e alguma coisa. Depois a lei 11.600 e alguma coisa. Depois a lei 12.000 e alguma coisa. Hoje, só para você entender, nós estamos na lei 15.000. Tá? 599. A lei 15.599, tá bom? Ok? Ó, só corrigindo aqui, lei 14.599. 14.599. É tanto número que às vezes a gente acaba fazendo confusão, tá? E essa daqui, ó, de 2000, fazer aqui, ó, 2023. Ela é a última atualização do Código de Trânsito Brasileiro, a última atualização. Para você entender de lá para cá, será que teve alteração? Se você contar, né, daqui para cá, quantas alterações será que teve? Muitas alterações. Então eu estou falando da evolução do Código de Trânsito. Eu estou falando de uma lei que evolui junto com tudo, junto com a sociedade, junto com a nação, junto com as vias de trânsito, junto com as pessoas, junto com a tecnologia, junto com tudo, tá? E outra, eu não estou falando das mais de 1.000 resoluções. O que são resoluções, professor? Resoluções é tudo aquilo que vem para resolver ou para dirimir alguma coisa que existe no Código de Trânsito, mas que não foi tratada, não foi regulamentada, não foi colocada a obrigatoriedade, tá? Então, para você entender bem, essa evolução e essas resoluções faz parte da evolução do Código de Trânsito brasileiro, tá? Então hoje nós temos aí, inclusive, ó, a resolução é uma sequência numérica também, tá? A 978, resolução 978 do CONTRAN. Nós vamos falar aí muito sobre os órgãos de trânsito, tá bom? CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito. 97, perdão, ó, vamos corrigir aqui. Cometi uma falha aqui no número, como eu disse para você, é muito número e a gente acaba confundindo, tá? Não é 978, tá? É 789. Então é pela semelhança que a gente acaba errando, tá vendo? Olha lá, ó, inclusive na hora da prova pode ter uma jogada dessa aí para te confundir, tá? Resolução 789 do CONTRAN. Essa resolução aqui, ela regulamentou muita coisa, inclusive na área do transporte. Tá? Inclusive no transporte coletivo, transporte escolar, transporte de emergência, na primeira habilitação, que vai ser texto aqui que nós vamos tratar anteriormente, posteriormente, tá bom? Então, para você entender bem, a resolução 789 ela é grande, ela não é pequena, e ela é apenas uma no meio dessas 1.000 que eu estou citando aqui para vocês. Tá? Então, pessoal, vamos seguindo aqui no nosso material, que tem muita coisa bacana, muita coisa legal para você. Então, olha lá, ó. E nós temos até mais espaço para poder rascunhar. E vocês perceberam que eu gosto de escrever, né? Teve alunos meus que já me deram alguns cadernos de caligrafia, porque minha letra não é bonita, minha letra é feia. Mas é importante que dá para entender, porque como ela é muito feia, você vai prestar atenção mais ainda para você poder entender. E sem sombra de dúvida, teu aprendizado vai ser muito bom, tá? Então vamos lá, ó. O CTB então introduziu novos conceitos, uma ideia mais organizada, sabe? Uma ideia muito mais regular. Tá? Essa regulamentação depende do que? De legislação. Essa legislação é o que? Tudo isso que eu falei e muito mais. Né? E mais um pouco, como se diz. Então, pessoal, olha só. Devido a muitos crimes, devido a muitas mortes, devido a muitas coisas que aconteceram, o que o legislador precisou fazer? Ele precisou entender que o Código de Trânsito, né, lá de 1966, precisava de uma mudança. E essa mudança aconteceu em 1998. Na verdade, ela entrou em vigência em 1997, mas
respeitando aí, né, um período aí chamado de vacatio ou vacatio legis, tá? Que significa período de vacância na lei. É o período que ela ainda não está sendo, ela está válida, tá ok? Mas ela não está sendo aplicada. Como assim, professor, não está sendo aplicada? Ela não está sendo aplicada porque esse período de 180 dias, vou marcar aqui, ó, 180 dias, ele é um período onde os órgãos, né, passa pelas adaptações, inclusive o período de divulgação das mudanças e das alterações que vai ter. Tá? Então, isso acontece em todas as leis? Não. Tem lei que já sai com aplicabilidade imediata. Tá? Então, vigência, às vezes, se difere de aplicabilidade imediata. O que é vigência? Foi promulgada, está valendo, está ok. A lei tem validade. Mas ela está aplicando? Ela tem eficácia? Ainda não. Então a maioria delas passa por 180 dias, exceto aquelas que precisam de correção extremamente urgente, que aí ela vai passar, vai entrar com uma aplicabilidade imediata, né, com vigência imediata, e não vai respeitar o período de 180 dias, tá bom? Mas vacatio legis aí é um termo vindo lá do latim, que dá um prazo ainda, né, que a lei ela já tem validade, mas porém não está sendo aplicada pelos agentes e pelas autoridades, tá? Então vamos lá, ó, o pedestre tem prioridade. Na verdade, o pedestre, pessoal, e os animais, ó, animais e pedestres sempre terão prioridades por vias pavimentadas, por vias não pavimentadas, tá ok? Pela calçada, pela passarela, pela longofaixa, o pedestre tem prioridade em tudo, tá bom? O Código de Trânsito diz que o maior deve cuidar do menor. Tá? Aquela lei que a nossa mãe ensinava a gente lá, né? Olha, se é maior, você tem que cuidar dos seus irmãos mais novos. Então, o que isso você também entende com isso? Você que dirige carreta, você tem que zelar pelo caminhão, tem que zelar pelo ônibus, o ônibus zelar pelo veículo leve, pelos micro-ônibus, né? Os veículos leves devem zelar pelos motociclistas, os motociclistas devem zelar pelos menores, que são os pedestres, e na verdade todos devem zelar pela incolumidade física e pela vida dos pedestres e também para aqueles que estão motorizados, tá? Então a vida é fator primordial pela mudança do Código de Trânsito brasileiro, tá bom? Olha aí, ó, algumas características que você já conhece. O uso do cinto de segurança, né, tornou-se obrigatório, era facultativo. A regulamentação do uso do capacete para motociclistas e entre outros. Então, pessoal, até é interessante a gente abordar esses assuntos aqui, porque essa mudança do Código de Trânsito foi justamente para isso, para trazer muito mais proteção, vou colocar a palavra aqui, proteção à vida, bom? A integridade física das pessoas, tá bom? Porque veja bem, vamos fazer uma comparação rápida aqui, ó. Eu vou lá e tiro a vida de alguém, pronto. Homicídio culposo. Foi um acidente, não quis fazer isso, não quis matar ninguém. Eu tenho uma videoaula só falando sobre isso, viu, pessoal? Várias videoaulas aí falando só sobre homicídio culposo e homicídio doloso, pelo próprio Código de Trânsito, tá? Agora, se eu olho para a parte física, eu tenho o quê? Uma lesão corporal. Culposa, foi sem querer, foi acidental. Eu tive culpa porque eu cometi uma infração de trânsito, não respeitei o pare, não olhei o sinal vermelho, não olhei a faixa de pedestre, enfim, eu provoquei lesão. Então a proteção do Código de Trânsito ele vem trazendo, tá, a prioridade à vida e também a integridade física, como nós vamos estudar nos conceitos do Código de Trânsito em breve, aqui já logo à frente no nosso próximo material, tá bom? Então olha lá, o CTB, sistema, se tornou então o sistema mais rigoroso de penalidade e infrações de trânsito. Vamos lá. Quando a gente fala de infrações de trânsito, uma das coisas que mais pega na questão da infração é o quê? A questão das multas. Tá? O nosso ordenamento jurídico, o Sistema Nacional de Trânsito, a SNT, tá? Uma da forma mais característica de punição é com multa. Tá? E a multa é considerada valor oneroso que você paga através dos seus erros. Inclusive eu trago uma videoaula, pessoal, ensinando a vocês como nunca mais ser multado. Tá? É fácil. Embora você vai precisar de um pouco de comprometimento, tá? Ah, professor, nós vamos dar o balão em alguma lei? Não, pelo contrário, a gente vai começar a obedecer a lei.
E aí a gente vai parar de ser multado. Mas eu tenho uma videoaula só explicando sobre isso daí e mostrando para vocês os interesses, né? E o que a gente perde, o que a gente perde, porque se você paga uma multa de trânsito, você está perdendo por uma falha sua que você mesmo cometeu, que não deveria ter cometido, porque você é habilitado, treinado para aquilo, né? Então não deve se cometer infrações de trânsito, tá? Então eu tenho uma videoaula ensinando detalhes aí para que você não seja autuado nunca mais, assim como eu nunca mais também fui autuado, tá bom? Vamos lá. Então olha lá, o aumento da conscientização dos condutores, isso tudo veio trazendo pela CNT, né? Através dos órgãos. Nós teremos videoaulas aí falando só sobre os órgãos de trânsito. Diversas alterações e atualizações para adaptar as mudanças na sociedade, tá bom? Com tecnologia nas necessidades de segurança viária, tá? Então, o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, continua a ser a principal ferramenta fundamental, pessoal, fundamental para promover a segurança e a ordem no trânsito brasileiro. Refletindo os valores de proteção à vida, olha o que eu disse no slide passado, né? Proteção à vida e respeito às normas e à circulação, tá bom? Então, olha só, vou voltar aqui para o nosso material para que você possa tá me vendo agora, né? Olha só, quanta coisa a gente já anotou aqui atrás, tá? Nossas videoaulas não vai ser grandes de 1, 2 horas, não. Fica muito pesado e cansativo para você também, tá? E aí a gente vai gravar videoaulas mais ou menos no prazo dessa daqui para poder trazer o máximo de conhecimento para vocês, tá bom? Olha só, você está na JF Aprovações, tá bom? Seja muito bem-vindo. E a gente vai ter muita coisa para conversar aqui. A gente tem muita coisa boa para trazer de conhecimento para você aqui. E eu garanto para você, eu garanto, tá? Por todos os meus anos de profissão, todo o meu conhecimento na área, você vai aprender demais. E o aprender, o mais bacana, não é só para você passar na prova. Você vai aprender para a vida. Tá? Isso, pessoal, o que você começa estudando para um determinado concurso agora, você começa estudando para a sua prova de primeira CNH, aproveita que você já está estudando para a tua prova da primeira CNH, você que é jovem, 17, 18, 19 anos, aproveita, já cai de cabeça para cima disso, isso daqui vai trazer uma profissão para a sua vida, entenda isso, trouxe para mim, tá? E vai trazer para a sua também, tá bom? Pessoal, então até aqui, já em seguida a gente vai continuar com novas gravações e já trazendo novas videoaulas para vocês, tá bom? Um forte abraço e um beijo no coração da família de vocês. Até mais, tchau, tchau.